Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos aqui no Absurdistão, na enganação, na manipulação, na venda de burro do povo. O que mais tem? Tem um monte de coisa que eu podia dizer. E mostra-se cada vez mais, que eles fazem o que querem, tá, gente? E agora nós temos violação de sanções. A Holanda envergonha os líderes da União Europeia. Gente, se sentam juntos, seriamente, né? Tomam decisões, sanções contra a Rússia. E depois, a gente já falou em outros vídeos, que uns e outros violaram as suas próprias sanções colocadas contra a Rússia. E assim, a Holanda agora envergonhou os líderes da União Europeia. Escutam só, gente. Escutam só. O nosso absurdistão aqui, não só na Alemanha, como também na Europa, na União Europeia. O absurdistão, gente. O governo holandês está denunciando todas as sanções e tem feito isso desde fevereiro. Agora foi revelado. O governo adotou até agora 91 isenções das sanções contra a Rússia, beneficiando todas as empresas. Após 8 meses, a tal apregoada linha comum dos Estados da União Europeia contra a Rússia está se revelando mais frágil do que se sabia anteriormente. Embora a Holanda não tenha protestado abertamente contra as decisões, como a Hungria, desde o início, a Hungria trabalhou por seu povo. Disse sempre, nós conosco não, mesmo fazendo parte da OTAN, da União Europeia, sempre tiveram em primeiro lugar, em vista, o bem do povo. Não dá para dizer que não foi, porque foi, gente. Hungria, um dos poucos países. Embora a Holanda não tenha protestado abertamente contra as decisões como a Hungria, ela frustrou de fato as sanções em seu próprio país com todas as regulamentações especiais. Como agora ficou conhecido, o país emitiu até agora um total de 91 isenções das sanções. A melhor Europa de todos os tempos. Desculpe pela risada, mas não precisa. Né? A Holanda está, assim, demonstrando que é possível optar pela não participação. Também é possível optar por não participar. As isenções dizem respeito a numerosas empresas holandesas, cujos nomes, no entanto, os ministérios mantêm segredo. Eles também estão ocultando o valor das transações que foram isentas das sanções e quais setores da economia são afetados. Lógico, eles não falam, sabe por quê, gente? Porque nós temos uma minoria tão doida que se chama Grupo dos Verdes, né? Última geração, etc., que, se eles souberem, eles vão atacar essas empresas de várias formas. Esvaziar os pneus, né? Circular na frente da empresa para não poder mais sair ninguém, etc, etc. Por isso também o governo não fala. Né? Os ministérios podem conceder isenções das sanções para permitir alguma flexibilidade, né? Em certos casos, explicou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. A lista de regulamentos especiais holandeses é longa. Gente, claro, eles assinam, mas ao mesmo tempo eles sabem que se eu assino aqui, eu vou dar um pontapé para a minha indústria. Então eu vou dar um jeito, eu vou fazer de bem com todos, mas no fundo eu tento escapar por detrás, né? Dar um jeito para minhas empresas aqui não serem tão afetadas. Né? Então todos esses jogos são assim, eles põem a boca no trombone, falam muito alto, mas no fundo, isso nós vamos descobrir com o tempo, tanto quanto sobre aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, nós também vamos descobrindo com o tempo e nós vamos comunicando para vocês.
Os ministérios podem conceder isenções das sanções para permitir alguma flexibilidade em certos casos, explicou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. A lista de regulamentos especiais holandeses é longa. Em abril, a União Europeia proibiu os navios de bandeira russa de fazerem escala em portos europeus. O Ministério da Infraestrutura concedeu uma isenção a 34 navios para que pudessem fazer escala em portos holandeses. Por exemplo, porque eles transportavam mercadorias importantes como alumínio e alimentos. E aí que tá. Dizem para nós, sanções tal, nós vamos acabar, nós vamos deixar a Rússia de joelho, ao mesmo tempo que eles sabem muito bem que essas sanções vão fazer pior, vai ser pior para a economia própria, né? Então tem alguns governos, entre eles o holandês, que usou, né, isenção dessas sanções. E uma dessas foi a licença para 34 navios russos poderem chegar aos portos holandeses para entregar o tão necessitado alumínio e alimentos. Gente? Porque senão o próprio governo sabe que senão tanto pode haver uma deindustrialização por causa de não ter matéria-prima, como também protestos, porque as prateleiras vão ficando vazias. Então, realmente, são coisas com muita safadeza que vem acontecendo, né? Mas, para nós, eles vendem assim que nós somos... né? As relações diplomáticas foram dadas como motivo para o Ministério das Relações Exteriores conceder uma isenção. Em casos individuais, foram permitidas transações envolvendo bancos russos, escutam só, de propriedade maioritária do Estado russo. Para isso também serviu. O Ministério da Fazenda concedeu 13 outras isenções relacionadas a bens congelados ou bens cobertos pelo regime de sanções. O Ministério de Clima e Energia, que está sob o Ministério de Assuntos Econômicos, concedeu 25 isenções a organizações holandesas que continuam a comprar energia de antigas empresas da Gazprom. Gente, sobre isso ninguém fala, né? Mas nós falamos aqui. Nós que trazemos as notícias para vocês. Só aqui, gente, só aqui. Eu acredito que vai ser muito difícil vocês encontrarem essas informações em outros canais. Por isso eu digo, aqui você está no lugar certo. Se você está questionando, está se perguntando, tem dúvidas, você está aqui no lugar certo, gente. Deixa eu repetir. O Ministério de Clima e Energia, que está sob o Ministério de Assuntos Econômicos, concedeu Clima e Energia, né, gente? Clima e Energia. Concedeu 25 isenções a organizações holandesas que continuam a comprar energia de antigas empresas da Gazprom. As isenções beneficiam 150 empresas e organizações, incluindo municípios, escolas e conselhos de água, disse o Ministério. Gente? Estão entendendo? Vocês estão percebendo? E talvez uns e outros que dizem, Caio, isso não está acontecendo. É porque eles têm também isenções. Então fazem com que, num lado eles se põem assim contra a Rússia, no outro lado eles ficam assim, com a cabeça baixa, né? Mas não para o mundo todo. Só assim, entre aspas. Ninguém precisa saber disso, claro, né? Eles não vão pendurar para todo mundo saber. Mas nós aqui, nós vamos atrás e nós descobrimos e passamos para vocês. Pode deixar conosco, gente. Né? Nós fazemos o trabalho para vocês. O Ministério de Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento, que está sob o Ministério de Relações Exteriores, concedeu 18 isenções a 13 organizações por razões
humanitárias. para a cooperação União Europeia-Rússia em questões puramente civis. Né? Isso é o novo normal, gente. Né? Agora se tratou nessas isenções, como é que eles disseram aqui? Razões humanitárias. Enquanto isso, eles põem as sanções contra a atitude da Rússia. Gente, pensa um pouco. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Forte abraço, mão no coração. Até mais.